Agora ele encerra o discurso com uma salva de palmas de todos que estão presentes ali. E essa, então, é a fala de Donald Trump, ele que está, de fato, lançando esse Conselho da Paz em conjunto com representantes de outras nações que estão presentes. Então, vai ter uma assinatura agora e eu chamo a Vitória para poder voltar a conversar com a gente e ainda trazendo esse destaque, esse discurso que nós acompanhamos agora. Vitória. Pois é, Luara, e a gente fica agora na expectativa da resposta do governo brasileiro a essa participação ou não no Conselho de Paz proposto pelo presidente americano Donald Trump. A gente viu aí a presença, por exemplo, de Javier Milei, que é um aliado de Donald Trump, presidente da Argentina, então já existe a presença de um país da América do Sul no Conselho de Paz, mas o Brasil, integrantes do Itamaraty, do Palácio do Planalto, que estão acompanhando essas negociações, estão analisando até que ponto fazer parte do Conselho de Paz de Trump pode ou não ser benéfico, principalmente porque eles avaliam que Trump está numa tentativa de enfraquecimento da ONU, que esse Conselho de Paz seria uma espécie de ONU paralela. No entanto, também tem um outro ponto a ser também levantado. Se caso o Brasil se recusar a entrar nesse Conselho de Paz, poderia haver alguma retaliação do presidente americano, Donald Trump? Também é uma preocupação dos diplomatas brasileiros. Inclusive, a França disse que não ia entrar nesse Conselho de Paz. Trump, em seguida, mencionou a possibilidade de colocar tarifas sobre produtos franceses na entrada nos Estados Unidos. Então, existe um temor do Brasil também de que se não aceitar esse convite, parecer uma espécie de desfeita ao presidente americano Donald Trump e que, portanto, Donald Trump responda como ele vem respondendo, com ameaças comerciais, impondo tarifas aos países que desagradam a ele e seria, portanto, também uma espécie de retaliação que Donald Trump poderia fazer ao Brasil. Então, o governo brasileiro está analisando esses dois lados, está pesando o que realmente, de fato, seria mais grave. Colaborar com Donald Trump em um projeto de ONU paralela ou correr o risco de Donald Trump impor novas tarifas e uma retaliação ao Brasil pelo Brasil não ter aceitado esse convite de pertencimento, de pertencer ao Conselho de Paz. Ainda não há uma resposta do governo brasileiro. O Itamaraty avalia que, aliás, informa que essa resposta será feita de forma oficial, por meio de carta, que não vai ser por meio de uma fala do presidente Lula, porque, vamos lembrar, o presidente Lula nessa semana, no início dessa semana, disse ali em um evento no Rio Grande do Sul que fez críticas ao presidente Donald Trump, dizendo que ele quer dominar o mundo, e muitos interpretaram aquela fala de improviso do presidente Lula como uma resposta do Brasil à entrada ou não no Conselho de Paz. O Itamaraty negou, os diplomatas disseram que não, que foi uma fala de improviso do presidente Lula e que isso não seria uma resposta à entrada no Conselho de Paz, que a resposta viria de forma oficial e muito bem trabalhada pelos diplomatas do Itamaraty. Vamos lembrar também que o Itamaraty não é agora no governo Lula, isso desde que o Brasil é Brasil, a diplomacia brasileira tem o costume de sempre optar pelo diálogo e pela ponderação e não pelo enfrentamento. Então, a resposta a Donald Trump também terá que ser um meio termo, para que não haja um enfrentamento aos Estados Unidos e também, ao mesmo tempo, para que não haja uma colaboração para o desmonte da ONU, que seria uma espécie de desmonte, colaboração para o desmonte do multilateralismo que o Brasil e a diplomacia brasileira segue defendendo. Inclusive, o presidente Lula defende sempre o fortalecimento da ONU, com mudanças na instituição, para uma participação mais ativa de países da América Latina, o que eles chamam de Sul Global, no Conselho de Segurança, mudanças na estrutura da ONU. Então, a ver qual será a decisão do Brasil, a opção que a diplomacia brasileira fará em relação a esse convite de Donald Trump. Por enquanto, não há nenhuma resposta oficial do governo brasileiro. Luara.
Vitória, e uma resposta dessa magnitude, né, dessa importância, não pode ser qualquer fala. Precisa ser algo documentado, com estratégia, precisa ser algo oficializado. É um documento importante, como a gente acabou de acompanhar ali também nessa fala de Donald Trump, nesse lançamento, valorizando agora esse Conselho de Paz, né? Então, ele citou nomes importantes, pessoas que estão presentes, líderes presentes neste momento. Ele selecionou para quem ele fez esse convite e ele fala muito da paz no mundo, né? A paz mundial, que não é o interesse dos Estados Unidos, é o interesse para o mundo. E ele associa muito a paz mundial com os interesses também econômicos. Então, é uma resposta importante, ela precisa ser dada pelo Brasil também, entre outros líderes, mas é uma resposta que precisa ter muita cautela. E, como você disse, né, é histórico o Brasil ter esse ponderamento no momento de se manifestar, de se posicionar em relação a um convite ou em diversos temas, né, não só econômicos, mas também agora pela paz, esse convite que surge, então, do líder americano Donald Trump. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Vitória Abel.